Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre o Teorema de Tales, né? E vocês podem ter visto alguns vídeos aí para trás de segmentos proporcionais, semelhanças de triângulo. Então, esses assuntos são aí parceiros do Teorema de Tales. Mas primeiro, a gente precisa saber quem é Tales, né? Não adianta a gente falar de um teorema de Tales e nem saber quem é Tales. Bom, então, com parceria aí com o meu colega e youtuber também, o André Aires, vou deixar aqui o link dele, vocês seguem o canal dele lá, ele é um filósofo, professor de história, sociologia, e não tem jeito de falar de matemática se não falar de filosofia, né? Porque os filósofos lá, os primeiros, né, eles eram também matemáticos, astrólogos, cientistas, né? Então, o teorema de Tales, né, ele foi feito por Tales de Mileto, o primeiro filósofo da tradição ocidental, buscava compreender qual é a verdadeira origem do universo. Ele era um comerciante, por ser comerciante viajava muito, e aí pensa-se que ele teve assim os contatos com a matemática e a engenharia egípcia, né, bem como a astronomia babilônica. Então, inclusive, né, Tales de Mileto está aí, filósofo importante para a matemática. Então, inclusive, por isso ele pensou na altura das pirâmides, pensando em altura e sombra, porque na época não tinha jeito de subir numa escada lá e medir, né? E nem ainda tinha as medidas assim de comprimento que a gente conhece hoje. Mas ele entendeu que fosse possível medir a altura da pirâmide através da altura de uma estaca qualquer, né? E assim ele desenvolveu o Teorema de Tales. Então, o que consiste o Teorema de Tales? Consiste em um feixe de paralelas muito importantes, nós precisamos ter as paralelas cortadas por transversais. E a partir disso a gente tem pontos, né? Ponto A, B, C, D, E e F. Então, a partir de feixe de paralelas cortado por transversais, nós temos que AB está para BC, assim como DE está para F. Então, eu preciso que vocês tomem cuidado, porque a partir do momento que eu peguei o lado primeiro AB, está para BC, então tem que ser os lados correspondentes. DE está para EF, certo? Eu posso ter outras configurações do Teorema de Tales, além do AB sobre BC, está para DE sobre EF. Porque, de repente, eu posso querer pegar AC está para B, mas se eu peguei o lado todo, AC está para B, então do outro lado também eu tenho que pegar o lado todo, assim como DF está para DE. Então não importa o jogo que você vai fazer das proporções. O que importa é de acordo com que você fez a primeira razão, a segunda razão tem que ser dos lados correspondentes. Mais um aqui de exemplo, agora eu quero começar do EF. EF está para DF, assim como BC está para C. Então nós temos outras formas de desenvolver o Teorema de Tales, correto? Bom, então vamos lá para os exemplos, né? Eu tenho um Teorema de Tales aí, em que um pedaço é A do segmento, o outro pedaço é 2,1, o outro pedaço é 2,8 e o outro pedaço é 4,2. Então, como a gente já pensou aqui, né? Como já visto, A está para 2,1, assim como 2,8 está para 4,2. Vou multiplicar cruzado, 4,2A é igual a 2,8 vezes 2,1, 4,2A é igual a 5,88, A é igual a 5,88 sobre 4,2, A é igual a 1,4. Bom, e a gente pode ter outro exemplo como esse, que as transversais estão cruzadas, né? São correspondentes aí, são correspondentes. É isso mesmo, né? Não correspondentes, não. Concorrentes. Gente, eu sempre falo nas minhas aulas de geometria que as palavras com C sempre nos confundem, né? Porque correspondente, colateral, congruente, muitas palavras com C. Mas essas retas aí são concorrentes, né? Bom, então vamos lá. Se eu tenho duas concorrentes, o que eu peço para vocês observarem é você sempre seguir a reta. A reta é que vai dizer da proporção. Se você fizer 6 está para 3x menos 5, está incorreto, porque elas estão em retas diferentes. Então, você tem sempre que seguir a mesma reta. Por exemplo, 6 está para x mais 2.
certo? Porque está na mesma reta. 6 está para x mais 2, assim como 10 está para 3x menos 5. Então, essa é uma dica importante quando as retas estiverem cruzadas. 6 vezes 3x menos 5 igual a 10 vezes x mais 2. 18x menos 60 é igual a 10x mais 20. 18x menos 10x é igual a 20 mais 60. 8x igual a 80. X igual a 80 sobre 8. X igual a 10. Bom, vou terminar hoje, né, com uma frase filosófica de Tales de Mileto. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aquele que nada mais tem, ainda possui. Bem pertinente para os dias atuais, né, pessoal? Um abraço, espero que tenha entendido tudo. Beijinhos.